Desde pequenos, somos familiarizados com a expressão vampiro, uma criatura mística e folclórica que se parece com um homem, mas se alimenta de um sangue humano. Tem hábitos noturnos e só pode ser morto através de uma estaca penetrada em seu peito. Desde a antiguidade, há histórias de caos e histeria coletiva quando mencionado a possibilidade de sua existência. Entretanto, o que muitos não sabem é que com o passar dos séculos foram surgindo relatos de vários tipos de vampiros ao redor de todo o mundo, um mais assustador que o outro. Esqueça os seus conceitos da palavra vampiro e conheça agora os 5 casos mais sombrios de vampiros ao longo da história. O vampiro de Gorbaus. The Southern Necropolis é um cemitério de Gorbaus, distrito do sul de Glasgow, Escócia. Foi inaugurado no ano de 1840 para fornecer um lugar acessível e respeitável de enterro para o povo de Gorbaus e as zonas circundantes da cidade de Glasgow também. Existem mais de 250 mil enterros dentro das muitas tocas. Essa história começou com um boato de que um vampiro com dentes de ferro estava no cemitério. O vampiro tinha aparentemente pegado 2 crianças. Dentro de algumas horas, o cemitério estava cheio de crianças com armas improvisadas, paus e facas caçando o vampiro. Autoridades culparam a ocorrência de ser histeria e influência dos quadrinhos norte-americanos, como Contos da Cripta. Mas já foi apontado que não haviam quadrinhos nessa época que apresentassem vampiros com dentes de ferro. Havia alguma verdade por trás do vampiro com dentes de ferro rodando o cemitério à noite e se alimentando de crianças? Foi o imaginário popular? Mislata de Blau. Mislata de Blau foi um humilde pastor tcheco que no século XIV deixou a população do vilarejo onde morava aterrorizada. Segundo os relatos, depois que Mislata morreu, começou a correr o boato de que à noite ele supostamente chamava pelos nomes e aparecia para alguns habitantes do local. O problema é que os azarados que recebiam as visitas noturnas de defunto começaram a morrer poucos dias depois. Obviamente, todos chegaram à conclusão que Mislata só podia ser um vampiro. Então seu corpo foi exumado e uma estaca cravada em seu coração. Só que o artifício não funcionou, pois segundo relatos das testemunhas, o defunto soltou uma gargalhada e suas aparições se tornaram cada vez mais violentas. Para pôr um fim nas ações do vampiro, os moradores do vilarejo perfuraram seu corpo com estacas e contrataram um carrasco para decepar sua cabeça. Depois o cadáver de Mislata foi cremado e enquanto as chamas o consumiam, dizem que o vampiro soltou gritos de congelar a espinha e que era possível ver seu sangue borbulhando pelas feridas abertas. Johannes Kuntius. Outro caso que foi registrado na República Tcheca foi o de Johannes Kuntius, um cara que, em 1582, teria sofrido um terrível acidente e se transformou no protagonista de uma história macabra. Johannes vivia no vilarejo de Pente, mas um dia levou um baita coice de seu cavalo na cabeça e apesar de ser levado ainda com vida até sua casa, não resistiu aos ferimentos e morreu. Só que antes de falecer, dizem que um gato preto pulou sobre sua cama, o que era considerado um baita sinal de mau agouro. Então, depois do enterro, o pessoal da região começou a ver ele perambulando à noite, levando consigo o cheiro da morte pelo vilarejo. Logo começaram a falar que ele era um vampiro, e para dar um basta em suas andanças sinistras, os moradores desenterraram o morto, cortaram seu corpo, o queimaram até ele virar cinzas e cobriram de terra sua cova vazia. O vampiro de Croghan Grange. O vampiro de Croghan Grange é uma das mais conhecidas histórias de vampiros da Grã-Bretanha. A lenda conta que a casa chamada Croghan Grange, em Cumberland, foi alugada a 3 irmãos, 2 homens e uma mulher, em Cranswells. A construção erguia-se solitária numa encosta e tinha apenas um pavimento. No início do século XIX, a família Fisher se mudou para uma propriedade maior, deixando-a alugada aos Cranswells. Todo o frio e longo inverno passou tranquilo para os inquilinos. Numa noite de junho, como a lua brilhava intensa, a irmã Cranshall resolveu deixar aberta as venezianas da janela, mantendo parte do vidro fechada. Sentada na cama, olhando para o jardim, ficou intrigada ao ver 2 luzes amarelas movendo-se por entre as árvores. Logo percebeu que pertenciam a um homem, e que este agora atravessava o jardim e se dirigia à sua janela. Ela correu para a porta que ficava perto da janela, e viu uma face hedionda com olhos flamejantes a fitá-la. No mesmo instante notou que a criatura começava a abrir a janela. Por mais aterrorizada, não se moveu quando ele alcançou o trinco e ganhou o peitoril da janela.
A criatura segurou-a pelos cabelos e mordeu-lhe a garganta. Neste momento, ela recobrou a voz e gritou. Os irmãos, dormindo em quartos separados, foram despertados por um grito agudo, alto, que parecia abalar as paredes da casa. Ambos correram para o quarto da irmã. Depois de arrombarem a porta, um deles ainda pôde ver o intruso fugindo pelo jardim e desaparecendo para os lados do cemitério da igreja. Elizabeth Bathory. Na crescente onda de vampirismo que invade a literatura, uma personalidade real ganha nova pele com próprios mortos-vivos das lendas de horror. Alvo de diversas publicações no exterior e no Brasil. A sofisticada, aristocrata Elizabeth Bathory, conhecida como a Condessa Vampira, tem sua biografia recontada sob diferentes ângulos. Bela, perversa e psicótica. Ela nasceu numa família que detinha o poder sobre todo o antigo reino da Hungria, território que hoje pertence à República Eslovaca. Era considerada uma das mais visitosas jovens de sua estirpe, e o seu temperamento instável e autoritário também a tornou personalidade temida nos arredores do castelo, onde vivia. Inteligente, soube valorizar a presmitosa educação recebida e falava com desenvoltura o latim, o húngaro e o alemão. Aos 15 anos, Elizabeth casou-se com o conde Stefan de Bathory, que ampliou ainda mais o seu poder e seu prestígio ao ser nomeado rei da Polônia. Protegida pelos nobres brasões familiares, Elizabeth sentiu-se livre para então exercer uma outra faceta com a excelência que lhe era peculiar, a de torturadora e assassina em série. Esses atributos a tornariam conhecida em todo o mundo. Elizabeth cresceu assistindo a violentos conflitos territoriais entre turcos e austríacos e religiosos, católicos e protestantes, e viu ainda criança as suas 3 irmãs mais novas serem violadas e mortas por soldados. Também sofria de epilepsia e de ataques de ira incontroláveis. Adulta, tornou-se uma vilã muito cruel. Torturava suas criadas e damas de companhia por qualquer equívoco, e em muitas ocasiões teve o apoio de seu marido nessas sessões de sadismo. Em um acesso de raiva, teria chegado a abrir a mandíbula de uma serva até que os cantos de sua boca se rasgassem. A fama de vampira surgiu, no primeiro momento, do seu hábito de morder e de lacerar a carne de uma das suas criadas. Mas Elizabeth foi ainda mais longe. Ela recrutava meninas, as matava e usava o sangue para se banhar. Acreditava que uma banheira com o sangue das crianças era a fonte eterna da juventude. Estima-se que Elizabeth tenha assassinado 647 meninas. Em janeiro de 1610, após rumores sobre seu comportamento, um grupo liderado pelo seu primo, o Conde Turzo, entrou no castelo e flagrou-a em um estranho banho. De fato, há uma série de histórias bizarras envolvendo essas criaturas. Como você mesmo já viu no vídeo de hoje, qual a sua opinião sobre esse assunto, hein? Deixe pra gente aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima.